Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um canal, mais uma semana. Estamos aqui novamente, firmes e fortes, para poder trazer mais um conteúdo muito bacana para vocês aqui, né? Queria começar agradecendo a quem está fielmente seguindo, acompanhando os vídeos, né? Para você que está chegando agora, se inscreveu no canal recentemente, você que acompanha as redes sociais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Queria pedir para você uma gentileza, né? Para a gente, antes de começar o nosso conteúdo, o nosso vídeo, queria pedir uma gentileza para você. Queria pedir que você, nesse momento, pegasse, se você está vendo uma publicação, se você chegou aqui por intermédio de uma publicação do Facebook ou do Instagram, compartilhe com um amigo seu. Se cada um de nós compartilhar com um amigo, a gente, se for só do YouTube, no mínimo a 900 pessoas a gente consegue compartilhar, né? Então, se juntar todas as redes sociais, a gente consegue levar um número grande de pessoas e fazer o canal crescer cada vez mais. Como já é de conhecimento de todos vocês, esse canal aqui é um canal aberto, onde eu deixo sugestões para vocês encaminharem, fazer os seus comentários aqui, né? Seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram ou no LinkedIn. Comentar o que vocês acham, o que vocês entendem, o que vocês compreendem e que não compreendem dos conteúdos que eu estou falando aqui, né? E principalmente compartilhar aqui conteúdos que vocês gostariam de ver, para a gente possa criar um direcionamento dos nossos assuntos, para que a gente possa saber para que caminho, para que a gente possa caminhar em direção a um conteúdo que atenda à expectativa de vocês, que seja de interesse da maioria, né? Então eu venho trazendo aqui conteúdos com base na minha experiência, isso é muito importante eu falar, tá? Eu venho trazendo teoria para vocês, mas conciliado à prática, e isso é o grande diferencial do que eu venho fazendo aqui desse nosso canal, tá? Venho trazendo a prática, e quem assistiu um vídeo sequer vai poder comprovar isso. Em todos os vídeos, são mais de 50 se não me engano, eu nem me recordo mais, em todos os vídeos eu trago conteúdos de prática, conteúdos que você dificilmente vai encontrar em literatura, tá? Então é um conteúdo realmente de extremo valor. Conteúdo de extremo valor é o slogan, é a frase que está escrita lá na minha página. Por que eu estou falando isso? Para você que não cadastrou o seu e-mail lá na minha página, vá na página, tá no link aqui na descrição desse vídeo ou nas publicações. Vá lá na página, segue até o fim da página, vai ter um campo lá de cadastro de e-mail. Cadastre o seu e-mail e ao cadastrar o seu e-mail, você vai receber um e-mail que eu vou enviar para você. E eu preciso que lá você confirme que aceita receber e-mails meus. Por que isso? Porque sempre que eu postar vídeo, incluindo este vídeo, se você está cadastrado, cadastrou seu e-mail, você recebeu um e-mail meu. Se você não cadastrou, você não recebeu. Mas você vai receber um e-mail meu. E quando houver conteúdos que eu entenda como interessante compartilhar com vocês, eu vou compartilhar por e-mail, porque é uma forma mais garantida que eu tenho de fazer com que esses conteúdos cheguem a todos. Por quê? Porque através das redes sociais é difícil de ter um grande alcance, né? E através então de um grupo de WhatsApp ou de Instagram ou de Telegram, desculpa, para mim no momento está um pouco difícil de gerenciar. Por quê? Porque, como todos sabem, essa aqui é uma atividade que eu compartilho o meu conteúdo com vocês, eu dou o meu tempo, mas não é minha atividade de trabalho. Então eu preciso me dedicar a atividades de trabalhos, dentre outras atividades que eu tenho da minha vida particular, enfim. Então aqui é tão importante quanto, mas eu hoje não tenho tempo hábil para gerenciar um grupo de
Telegram, WhatsApp, enfim. Então, o e-mail é importante. Então, o que eu peço para você, cadastre seu e-mail lá na minha página. É de suma importância que você faça isso para que a gente possa melhorar a nossa comunicação. Tá, pessoal? Um outro pedido que eu gostaria, e desculpas a qual eu gostaria de prestar a vocês, é que sempre que eu posto, faço as publicações no Facebook, eu compartilho em grupos de mecânica, grupos de eletromecânica, grupos de elétrica, grupos de inovação, enfim, uma série de grupos do Facebook a qual eu sou cadastrado, do qual eu entendo que aquele conteúdo seja interessante para aquele grupo, tá? E eu sei que eu nem sempre estou respondendo as mensagens dos grupos, porque para mim é mais difícil responder as mensagens dos grupos. Então respondo mensagens do Facebook, do Instagram, principalmente do YouTube, tá? Não passa de um dia para mim responder as mensagens do YouTube, os comentários, mas nos grupos, depois que eu compartilho, eu não tenho mais domínio, mais acesso, é difícil. Eu até recebo alguns e-mails de notificação, mas às vezes passa, e então quando eu compartilhei nos grupos, eu acabo tendo uma dificuldade maior em responder os comentários. Então, para isso, eu peço que você siga o canal aqui no YouTube, comente aqui no YouTube também, e então comente se você chegou até mim através de uma publicação compartilhada em algum grupo, entre na minha rede social, comente lá, que daí com certeza eu vou lhe responder. Certo, pessoal? Beleza. Então é o seguinte, hoje eu vim trazer uma mensagem para você, tá? Não é uma simples mensagem. Eu vou fazer alguns comparativos, eu vim trazer um assunto interessante, que eu entendo que é a hora de eu pausar tecnicamente a minha tela, onde eu trago sempre conteúdos, espelhamento, pausar minha tela e venho trazer um recado para você. E qual é o recado? Pessoal, o recado é da importância do diagnóstico em sistemas, tanto hidráulicos quanto pneumáticos, tá? Importância do diagnóstico. E o que me motivou a trazer esse assunto para você hoje aqui? Uma matéria que eu li recentemente, né? Eu vou fazer aqui, tentar fazer um roteiro aqui para você entender o fio da meada, o gancho. A gente vem falando aqui sempre na página sobre inovação, vem falando um pouco sobre a indústria 4.0 e não tenho como deixar de falar na internet das coisas, IoT, internet industrial das coisas, enfim, tudo está ligado, indústria 4.0, a internet das coisas, né? Internet of Things, certo? Então, por isso IoT, né? Eu sei que para a maioria aqui vai ter esse entendimento, mas para algumas pessoas não vai ter esse entendimento, então eu preciso explicar isso, tá? Então, IoT é a sigla em inglês para a internet das coisas, tá? E tem também a internet industrial das coisas. Por que eu estou falando isso para vocês? Por causa da analogia que eu vou fazer. Eu li esta semana que estão se embasando na tecnologia do IoT para criar uma nova forma de comunicação, diagnósticos, que é o IoB, né? Internet of Bodies. Então, internet dos corpos, em português. Ou seja, vão começar a inserir microsensores, isso no futuro, né? Isso eu li num portal de notícias, enfim, só estou trazendo aqui, não quero entrar no detalhamento sobre isso, não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso, só quero trazer o fio da meada para vocês. Então, esse IoB consiste em inserir microsensores no nosso corpo e, através disto, esses microsensores eles vão diagnosticar problemas e anomalias do nosso corpo em estágio inicial, como, por exemplo, ter uma capacidade de detectar o início de um câncer, por exemplo. É uma forma de eliminar no futuro a colonoscopia, que é um exame invasivo, né? Então, olha só que interessante. Claro que isso terá
toda uma evolução, né? Mas haverá no futuro, a tendência é que haverá no futuro, então, sensores para diagnóstico e monitoramento de problemas e anomalias e situações e status do nosso corpo e da nossa saúde. Bom, hoje a nossa realidade ainda não é essa. Então, o que fazemos para entender como está o nosso corpo? Fazemos exames clínicos, exames de sangue, exames de todas os tipos de exames de sangue, exames de próstata, exames, enfim, não me recordo aqui agora, mas é vitamina D, é vitamina para estudar a nossa vitamina B, estudar a nossa vitamina D, enfim, uma série de exames que fizemos para entender como está o status do nosso organismo, né? Se estamos com deficiência de alguma coisa ou se estamos dentro de parâmetros médios. Então hoje isso existe através dos exames, né? Através das análises que fizemos do nosso corpo, certo, pessoal? Então não temos hoje um diagnóstico por meio de sensores interno ao nosso organismo, né? Mas temos os exames para fazer esses monitoramentos, exames de sangue, enfim, uma série de exames. Bom, vamos trazer para a nossa realidade então. Não trouxe esse assunto de graça, eu trouxe esse assunto para que possamos trazer isso à nossa realidade da indústria e principalmente a nossa realidade da hidráulica e da pneumática, da eletrohidráulica, enfim, da automação eletrohidráulica. Esse é o assunto que eu abordo com vocês, por isso que eu estou trazendo isso para vocês, mecânica e elétrica, certo? Pessoal, então, hoje, quando falamos então de indústria de equipamentos e máquinas, nós já temos as duas modalidades de diagnóstico que eu falei para vocês. Já temos isso de monitoramento, isso nós já temos. Diferente da nossa saúde, que é um assunto um pouco mais delicado, né? Nós estamos falando de seres humanos, seres vivos, aliás, não só seres humanos, mas seres vivos. Os seres humanos e os animais é um pouco mais delicado. Mas equipamentos, máquinas, nós já estamos no estágio mais avançado de monitoramento. Tá, pessoal? Então, eu venho trazer os dois tipos para vocês. Não é novidade para você que já existe uma série de sensores que fazem monitoramento do nossos equipamentos, né? A indústria 4.0 vai evidenciar isso e vai gerar essa explosão de diagnóstico e monitoramento cada vez mais, né? Todos os equipamentos serão carregados de sensores para diagnósticos, serão capazes, por exemplo, num sistema hidráulico, de diagnosticar o ciclo de uma válvula hidráulica. Não somente nós vamos enviar o sinal para a comutação, mas nós vamos ter o diagnóstico, o feedback se a válvula atuou. Então, quantas vezes ela atuou, se ela está atuando no tempo correto. Uma válvula hidráulica direcional CTOP 3, por exemplo, ela é uma válvula para atuar em alguns milissegundos, tempo de resposta de 40 milissegundos, enfim, depende do fabricante, depende. Então, é um tempo, considerando, não me recordo mais agora de cabeça, mas considerando que sejam 40 milissegundos o tempo de retorno, né? Geralmente essas válvulas têm o seu carretel spool retornado, centrado, ou então retorno por mola. Considerando que fosse 40 milissegundos, um tempo que nós trabalhamos em sistemas, em segurança de sistemas, NR12, por exemplo, seria um tempo médio de 200 milissegundos. Mais do que isso é mais do que uma falha, é uma válvula com problema. Então, hoje nós já utilizamos para safety, para segurança, tempos, estamos delimitando tempos, e isso porque existe uma norma cobrando que se faça isso, mas a indústria 4.0 traz isso intrínseco, porque você precisa ter diagnóstico.
Ao mesmo tempo, você está monitorando o óleo através de analisadores de contaminação, você está monitorando o posicionamento do cilindro através de réguas potenciométricas, você está monitorando a eficiência de bomba através de sensores de pressão e sensores de vazão. Então você tem diagnósticos de vazão e com isso você pode criar uma curva de eficiência da bomba ao longo e o comportamento ao longo dos ciclos, ao longo do tempo, dos anos, horas, enfim. Cada sistema vai ter o seu diagnóstico. Em sistemas pneumáticos, trazendo também para cá em sistemas pneumáticos, você pode monitorar, por exemplo, desde a parte de geração, o ponto de orvalho. Hoje já existe isso, você pode monitorar o ponto de orvalho de um secador de ar para você saber se ele está sendo eficiente, se ele está trazendo o ar à temperatura desejada de, por exemplo, 3 graus de ponto de orvalho, que seria o ideal para um sistema de secador de ar por refrigeração. Você tem como medir o ponto de orvalho, você tem como inserir pontos de pressão ao longo da rede de ar pneumático, né? De ar comprimido, para que você possa monitorar as perdas de pressão ao longo da rede. Você pode monitorar, aplicar sensor de vazão para medir consumo de ar na rede. Você pode medir, aplicar sensores de vazão com rede parada para diagnosticar vazamentos. Você pode ter uma série de sensores que você pode inserir no seu equipamento e monitorar o equipamento, certo? Isso você pode fazer. Hoje já é realidade nas nossas indústrias, né? Linhas de produção novas que são montadas, equipamentos novos, hoje já é uma realidade a indústria 4.0, né? Afinal de contas estamos aí dentro já da quarta revolução industrial, considerada a quarta revolução industrial, e hoje já é uma realidade. Digo por quê? Porque aqui onde eu moro, na minha região, já existe algumas empresas com linhas montadas totalmente adequadas, voltadas para a indústria 4.0, né? Totalmente, com uma tecnologia embarcada muito grande, tá? Então isso já já está acontecendo, tá? Então, pessoal, isso você já sabe que você pode fazer. Eu sei que não é a realidade da maioria ter essa tecnologia embarcada, mas você precisa trabalhar em cima disso, você precisa trabalhar em cima das adequações, gerar planos de investimento, plano anual de investimento, você precisa pôr isso no seu plano de investimento anual. Então, trabalhar isso é importante. Claro que você não é obrigado a entender e a conhecer tudo isso, porque realmente a gente está falando de produtos novos no mercado, a gente está falando, tá tratando de inovação aqui também, né? Em alguns casos, né? A gente está tratando de várias coisas, tá, pessoal? Então, coisas novas, aliás, né? Tratamento de dados, armazenamento de dados. Então você precisa de uma estrutura, né, de informação, de armazenamento de informação, né? Aí já estamos entrando em Big Data, enfim, uma série de coisas que fazem parte de um contexto. Então não é somente você sensoriar a máquina, você precisa tratar, armazenar esses dados, efetuar essa comunicação, né? Então esse armazenamento. Então eu sei que tudo isso são custos, tá, pessoal? Mas você precisa iniciar um trabalho. E quando eu digo que você não precisa conhecer tudo, é porque, logicamente, em cada área vão ter os seus especialistas, né? E os especialistas estão aí para ajudá-lo. Então você tem o direito e o dever de contratar um especialista e procurar uma empresa especializada em cada segmento para lhe ajudar nesse sentido. Digo isso porque sairá mais barato para você, com certeza absoluta. Falo porque eu tenho uma experiência no segmento de hidráulica, de pneumática, de automação,
já de alguns anos e sei das dificuldades que se tem. Você tem um embasamento teórico, mas eu me formei agora na faculdade, tenho um embasamento teórico. Beleza, tudo bem. Vai para o campo e você vai entender o que eu estou falando para você. Então, gente, sai mais barato você contratar um especialista para lhe fazer um projeto, para lhe desenvolver soluções voltadas para isso, tá? Então, isso já existe, já está no mercado, porém demanda de um pouco de investimento, como tudo que é novo no mercado. Ponto. Agora eu vou trazer para você o meu recado, que é tão importante quanto e que não demanda desse investimento, demanda do seu conhecimento, do seu interesse e do seu gerenciamento de manutenção, certo? E do quanto você está comprometido com a sua empresa, com o seu negócio, tá? Lá no início do vídeo eu falei que quando a gente não tem a parte de sensoriamento invasivo, a gente faz exames e faz exames de sangue e uma série de exames no nosso corpo. Da mesma forma, existe para máquinas e equipamentos. Logicamente que eu vou tratar aqui de sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Eu não vou falar de elétrica, enfim. Eu vou falar de sistemas hidráulicos e pneumáticos, que é o nosso conteúdo. Pessoal, existe uma série de análises possíveis, ensaios possíveis para você diagnosticar, monitorar um sistema, uma máquina, se ela está conforme, se ela não está conforme a eficiência dessa máquina. E eu começo falando pelas análises de óleo, pelos ensaios do óleo hidráulico, óleo lubrificante. Pessoal, é um assunto já não novo, não é um assunto novo, mas é um assunto que é muito deficiente ainda na indústria. Não são não é 1, 2, 3 ou 4 casos que eu vou, onde eu vejo uma grande dificuldade do pessoal de fazer a leitura de uma análise de óleo. Aliás, pessoal, a análise de óleo é um dos grandes problemas que a gente está tendo, porque a maioria das indústrias, das empresas, de quem trabalha com sistemas hidráulicos e pneumáticos não está fazendo análise. Vou falando de hidráulica agora aqui, né? Não está fazendo os ensaios, não está fazendo monitoramento do óleo. Quem está fazendo monitoramento do óleo está fazendo, ou então está fingindo que está fazendo monitoramento do óleo, porque é cada ensaio que a gente vê, pessoal, que sinceramente é muito precário, tá? Praticamente não mede nada, entendeu, pessoal? Não é concebível você fazer uma dita análise de óleo e você não ter um ensaio quantitativo, você não ter um ensaio de contagem de partículas, por exemplo, que é a base, é o principal. A contagem de partículas, você vai estudar o seu nível de contaminação, o quanto está contaminado, é quantitativo, pessoal. Então ali, na contagem de partículas, eu vou começar por ela, você trabalha conforme as normas ISO 4406, na última edição de 2007, NS 1638, e tem ainda a norma SAE, que no Brasil não é explorada, né? Então, as normas mais exploradas são a norma ISO e a norma NAS, tá, pessoal? A contagem de partículas, você faz quantitativo de partículas de acordo com os tamanhos da partícula. De acordo com a ISO, você faz contagem de partículas de 0 a 4 microns, de 4 a 6 microns, 6 a 14 microns, 14 a 24, até 40 e até 70 microns, se não me engano, é isso aí. Posso cometer uma gafe aqui, preciso confirmar, mas se não for exatamente esses números, mas posso ter errado algum dígito, mas é isso a base da leitura da norma ISO 4406, entendeu? Então, de acordo com cada tamanho de partícula, ele vai fazer uma contagem. E logicamente que esse gráfico é um gráfico crescente, tá? Então eu tenho partículas de 70 microns, uma quantidade menor, partículas de 40 microns, uma quantidade maior, e assim vai, e isto é normal, tá, pessoal?
Então eu começo por aí, fazendo a contagem de partículas. Preciso fazer, tá, pessoal? Digo mais, não vou entrar nesses detalhes, mas você precisa fazer uma contagem de partículas a laser. Antigamente se fazia contagem de partículas por membranas, mas é menos eficiente. Então você precisa fazer contagem de partículas a laser, com equipamento calibrado. Nem preciso dizer isso, né, pessoal? Mas, enfim, são questões para começo de conversa, tá? Além das contagens de partículas, que é quantitativo, você ainda tem espectrometria. Você vai medir, você fez o quantitativo de contaminação e você vai entender o que é esse seu quantitativo, o quanto você tem de partes ou percentual de cada material. Né? Logicamente que você não vai conseguir fazer de todos os materiais, todos os metais, porque são muitos, mas você pode fazer os ensaios dos principais, dos que mais geram contaminação em sistemas hidráulicos. E os que mais geram contaminações em sistemas hidráulicos, falando de hidráulica, né? Quais são? É o ferro, principalmente porque a maioria dos componentes contém ferro. Então é o ferro, é o alumínio, é o cobre. Por quê? Porque eu tenho cobre em cilindros, eu tenho cobre em placas de bombas, em anéis de bombas. É o cromo, porque eu tenho hastes de cilindros cromados, pistões de bombas de pistão cromado. Então eu tenho aí o silício, né? Então eu tenho aí silício, eu tenho cromo, eu tenho o bronze, eu tenho ferro, eu tenho alumínio e por aí vai. Então eu fiz a contagem quantitativa no âmbito geral de sedimentos, contagem de partículas, mede sedimentos sólidos, solúveis e insolúveis, metais e borrachas, certo? Ele é uma contagem cega, ele mede contaminação, mas não me descreve o que eu tenho. Então eu faço espectrometria e meço os tipos de metais. Mas espectrometria mede só metais. Não tem problema. Então eu vou lá e faço um infrared, ou seja, eu faço um infravermelho. É um ensaio que vai me medir também. Ele tem uma capacidade de me diagnosticar se eu tenho borracha, por exemplo, ali, né? Ele vai conseguir me puxar para esse sentido, né? Aí eu já vou puxando para um outro tipo de ensaio que é qualitativo, com o infravermelho também, porque daí eu já começo a puxar, ele já vai começar a me medir se eu tenho, me mensurar se eu tenho verniz, se eu tenho, enfim. Aí eu já começo a partir para o qualitativo, tá? Ainda falando em quantitativo e qualitativo, eu tenho, pessoal, muito importante, eu tenho que saber se o meu sistema hidráulico tem um percentual de umidade, água, aceitável, entende? O óleo, ele tem uma saturação de água, eu não posso trabalhar com o óleo saturado. Geralmente 0,04%, 400 ppm para sistemas de lubrificação, 300 ppm para sistemas hidráulicos. Isso eu faço através de um ensaio de Carl-Fischer, através de uma análise de óleo. É um método, Carl-Fischer é um método, né? Seja tem através das normas ASTM, tem as normas NBR brasileiras, né? As normativas. Então eu consigo medir quantidade de água. Eu consigo medir teor de oxidação do óleo. Outro ponto, eu consigo medir viscosidade para saber se o meu óleo está dentro da viscosidade aceitável. Por que isso? Porque um sistema hidráulico recomenda-se que ele trabalhe dentro de uma faixa de viscosidade de 30 a 50 centstokes ou milímetros quadrados por segundo de escoamento. Ou seja, eu tenho uma faixa recomendada pelo fabricante, tá? Mas o meu óleo é 68, tudo bem. Se o teu óleo é 68, ele trabalha um pouquinho acima de 40 graus, ele, pelo gráfico de temperatura, viscosidade, ele vai cair um pouco a viscosidade em relação ao padrão, tá? Mas, pessoal, isso é recomendação. Não significa que eu recomendo trabalhar até 50, trabalhando com 68 tá com problema. Não, é normal. A maioria dos sistemas hidráulicos conhecidos hoje
não vou dizer a maioria, mas muitos sistemas hidráulicos trabalham com óleo 6800 Stokes. Mas os óleos que eu recomendo são os tipos de fluido com viscosidade 32 ou 4600 Stokes, tá? Ou milímetros quadrados por segundo, tá? Pessoal, então aí tem mais um tipo de ensaio que era a viscosidade, tem ensaio de cor, tem uma série de ensaios possíveis em relação ao óleo. Mas por que o ensaio em relação ao óleo é importante? Por quê? É a mesma coisa, o ensaio e as análises de óleo são os seus exames de sangue. Eles vão dizer se você está com parâmetros, com alguns tipos de nutrientes, se você está alguns tipos de vitaminas, se você está com acima, abaixo ou dentro dos parâmetros. E mesma coisa o sistema hidráulico, tá? Vai dizer se o seu óleo está, se o seu óleo tem contaminação, que é oriundo do sistema, gerado do sistema, ou então seja internamente ou externamente. Você tem que estudar e analisar isso. Vai analisar se a viscosidade está acima ou abaixo. Isso pode ser indicativo que tem água, indicativo de temperatura, aliás, teor de oxidação pode ser oriundo de temperatura também, né? Oxidação do óleo, o ponto de fulgor do óleo, tudo isso é muito importante e tudo isso altera com a vida útil do óleo. Lembro que o óleo, se bem cuidado, bem tratado, ele tem uma vida útil não determinada. Você não precisa trocar uma carga de óleo a cada 3 meses, desde que você cuide do óleo, tá, pessoal? Então, esse é um ponto importante de monitoramento do sistema hidráulico, tá? Uma outra coisa importante que eu digo para vocês aqui, esse é o meu recado, é o início do meu recado, tem outros tipos de ensaios e monitoramentos. Por que eu estou falando isso para você? Porque o fluido tem 4 funções específicas, e se ele não executar o óleo hidráulico, tá? E ele precisa estar em uma boa condição para executar essas funções. O óleo tem uma função de lubrificar o sistema, então ele precisa ter a viscosidade adequada para o sistema, para você, por exemplo, não danificar uma bomba de 100 mil reais no seu sistema. Ele precisa ter, então você tem uma função de lubrificação, você tem uma função de vedação entre as folgas das partes móveis. Então o óleo precisa ter a lubrificação e precisa estar limpo, não contaminado, para não danificar as vedações, e criar esse filme de lubrificação para que você não corra o risco de uma queda de uma carga, por exemplo, em um atuador hidráulico, a segurança do sistema, né? Ele precisa estar limpo para não gerar contaminação e gerar desgaste das partes móveis, e criar o filme de lubrificação para que possa manter a eficiência de uma bomba. As folgas das partes móveis são micrométricas, 4 microns, enfim, depende de uma válvula 4 microns e por aí vai, 7 microns uma bomba e por aí vai. Então, você precisa ter essa propriedade de lubrificação, propriedade de vedação das partes móveis, propriedades de troca de calor, porque o óleo ele está em contato com as partes que aquecem, as partes rotativas, e leva esse óleo, ele troca essa temperatura junto com as partes móveis, ele traz um óleo frio, ele troca a temperatura com o componente rotativo e leva esse óleo quente para o sistema, para o reservatório, passando pelo trocador de calor, por exemplo, onde vai resfriar e vai voltar ali o óleo frio, vai resfriar aquela parte, e assim ele tem a propriedade de fazer a parte de resfriamento também, de troca de calor, e a principal função, que é a transmissão de energia, tá, pessoal? Então ele é o principal elemento que faz a transmissão de energia no sistema hidráulico, tá? Então ele tem essas funções, e para isso você precisa mantê-lo sempre dentro dos parâmetros e as condições ideais a qual o sistema foi projetado. Além disso, nós temos aí uma série de ensaios que podem ser feitos em sistemas hidráulicos, como por exemplo ensaios de vibração.
certo, pessoal? Poxa, mas espera aí, ensaios de vibração? Sim, ensaios de vibração. Você pode fazer um ensaio, uma análise de vibração do motor elétrico, da bomba hidráulica. Se você tem esse ensaio periodicamente, você vai poder identificar, por exemplo, se você está tendo problema na mancalização de uma bomba. Poxa, mas como assim? O que determina a vida útil de uma bomba é a mancalização. Uma bomba de engrenagem, por exemplo, estamos falando de bomba de engrenagem agora, né? O que determina a vida útil de uma bomba é a mancalização. Uma bomba de engrenagem, por exemplo, se ela vai sofrendo desgaste, seja por excessos de pressão, seja por qualquer motivo que for, ela vai, um dos primeiros pontos que ela vai sofrer desgaste é a mancalização. E com desgaste na mancalização vai haver um maior atrito das partes móveis da bomba e, consequentemente, você vai ter uma maior vibração. E isso é possível detectar através das análises de vibração. Uma vibração maior na bomba, se você não tem um acoplamento que absorva essa vibração, ou o acoplamento também não vai absorver total vibração, mas existem alguns acoplamentos que absorvem parcial vibração, então ele vai transmitir essa vibração para o motor elétrico, para o eixo do motor elétrico e os rolamentos do motor elétrico, a qual você vai começar a criar um efeito cascata. Então o seu óleo ou o seu sistema qualquer vai gerar desgaste na bomba, a bomba com alta vibração ou vibração acima do normal vai transmitir essa vibração através do acoplamento para o motor elétrico e você vai danificar o motor elétrico também. Tá? Então aí até um ponto em que você pode, por exemplo, travar um rolamento do motor, enfim, o que for, você vai parar a máquina. Em suma, é isso que eu quero trazer para você. Você vai parar a máquina. Então, um dos ensaios importantíssimos que você pode fazer periodicamente são os ensaios de vibração dos rolamentos de motor, da bomba, enfim. Falei aqui dos acoplamentos, pessoal. Vou fazer um gancho para você de um próximo tema que eu vou trazer aqui, que são os acoplamentos. Isso foi muito importante porque em uma conversa hoje veio esse tema. Mas Everton, mas por que o acoplamento? Não entendo, o acoplamento é simples, é só pegar ali e botar o acoplamento, que não bota uma união direta, uma luva de aço ali. Poxa, os acoplamentos têm funções específicas e eu vou trazer para você. Não é simplesmente você ir lá e botar um acoplamento qualquer também, já começa por aí. O acoplamento também influencia diretamente na vida útil do seu componente. Tá? Existem aí acoplamentos que suportam torques diferenciados, massas mais robustas, massas mais leves, com o mesmo torque, né? Absorvem mais vibrações através dos elementos. Então, tá aí um assunto para o próximo vídeo. Não vou me adentrar aqui, porque hoje o negócio é diagnóstico, tá, pessoal? Então, falei aqui de análise de óleo, falei aqui de análise de vibração, outros pontos importantes aí para serem tratados aqui, pessoal. Falei de análise de óleo, falei de análise de vibração, a questão do aquecimento do sistema. Importante, agora não só das análises, mas importante você ter um monitoramento do sistema através de sensores de temperatura, através de termostatos, porque o sistema hidráulico também tem uma faixa de temperatura recomendada. Recomenda-se que você não ultrapasse 70 graus por causa das vedações, mas quando você chegar a essa temperatura ou mais, você começa a gerar problemas nos componentes, não só nas vedações, mas em dilatação de material e uma série de questões. Tá, pessoal? Então, e aí você vai criar um efeito cascata. Tá? Então, o monitoramento através de sensores. Everton, mas eu não tenho sensores, no meu equipamento ainda e já botei no plano de investimento, mas vai demorar um pouco. Não tem problema. Através das análises de óleo é possível detectar se você está com problema. E através de ações simples
periódicas, como por exemplo uma visita ao seu sistema hidráulico e fazer um monitoramento através de um pirômetro. Você vai poder identificar um aquecimento, até porque um sistema hidráulico ele não aquece de uma hora para outra, certo? Ou o seu sistema ele trabalha, é uma diferença, essa diferença de temperatura, esse delta, ele vai criando gradativamente, tá? Então, ou ele vai aquecendo por causa do clima que você trabalha, do clima da sua região, ele vai aquecendo através de uma anomalia de sistema, enfim, através de um componente que está trancando, por exemplo. Então, dificilmente vai acontecer de uma hora para outra, tá, pessoal? Lógico, nada substitui um sensor, mas você pode fazer também passagens periódicas pelo seu sistema. Uma outra questão importante, pessoal, a análise de ruído, tá? Muitas vezes você pode não dar a devida atenção, mas a análise de ruído é extremamente importante também, né? Você tem, com sensores, você consegue diagnosticar, mas se, Everton, eu não tenho sensores ainda porque eu já fiz o plano de investimento, eu não estudei isso ainda, vou estudar agora por causa do teu vídeo para começar a trabalhar a parte de sensoramento no meu sistema. Mas você pode, da mesma forma, fazer uma visita ao seu sistema hidráulico. Você pode pôr no seu plano de manutenção aí, preventiva ou preditiva, análise de ruído do sistema, certo, pessoal? Você tem aí como diagnosticar com uma crescente do ruído que você está tendo um problema no sistema. Muitas vezes isso é importante porque nem todos têm um ouvido voltado para a manutenção, né? É possível diagnosticar através do ruído, por exemplo, de uma bomba, uma presença de cavitação na bomba, uma presença de aeração na bomba. Então tudo isso, falando da bomba porque é um dos componentes que mais sofrem, tudo isso é possível através de uma análise de ruído, né? Uma medição de ruído, nível de ruído. Sem contar que um sistema, quando ele é projetado para trabalhar, para operar, é considerado as normas de segurança e saúde no trabalho, certo? O SST, porque você tem aí um nível máximo aceitável de decibéis, 84 decibéis, por exemplo, para um sistema, para não gerar insalubridade, enfim. Então, todo um sistema ele é dimensionado para não ultrapassar essa faixa de decibéis. Pessoal, eu falei 84, se tiver alguém aí com mais propriedade na informação, se eu estiver errado, você comente aqui qual é a informação certa. Eu tenho quase certeza que estou certo, mas se eu estiver errado, comente aqui, ponha a informação certa aqui, certo? Então o nível de ruído é importante porque se você tem um nível de ruído acima do recomendado, você pode até mesmo levar uma multa no futuro, né? Não é aqui o nosso assunto, porque a gente está falando de que se você tem um incremento de ruído, você está tendo um problema no sistema. Então, tem vários tipos de ensaios, vários tipos de... Você tem desde a sua visita, desde um cronograma no seu plano de manutenção, para medir temperatura e vibração, até, tá claro que vibração, você faz uma análise de vibração, até a análise do óleo, tá, pessoal? Então você tem de coisas simples às coisas mais... na verdade, tudo isso que eu estou falando para você, o meu recado é muito simples, tá? Só que, lógico, algumas coisas não dependem de você, porque a análise do óleo, a análise de vibração, você precisa terceirizar esses serviços, né? Então, isso demanda aí de uns 10 dias para você obter resultados. Mas 10 dias é um bom tempo também para você tomar as devidas ações, tá? Não vai ser, dificilmente por causa de 10 dias você vai ter problema. Logicamente, se você está tendo um problema já você quer fazer um diagnóstico, você vai entrar em contato com a sua empresa que presta serviço para você, que faz análise de óleo, você vai pedir em caráter de urgência e vai ter aí sim em 3, 5 dias, tá? Pessoal, então, sistemas hidráulicos você pode sim fazer esse simples monitoramento, tá, pessoal? Em sistemas pneumáticos já é um pouco mais difícil de você fazer esses monitoramentos com tecnologia embarcada em relação a nível, mas vale aqui eu ressaltar, tá, pessoal? Nível de contaminação do ar
existe uma norma também que trata do nível de contaminação do ar, tá? Então é importante aqui a gente falar sobre isso, tá? A ISO 85731, ela trata sobre o nível de contaminação do ar, só que é mais difícil de monitorar, mas existe aí na parte pneumática uma série de parâmetros e configurações. Quando você vai fazer um novo sistema pneumático, ou quando então você vai fazer uma adequação, fazer um gancho aqui para você, pessoal, vale a pena você fazer um estudo do seu sistema de geração e tratamento de ar, como está, né? Se está de acordo com a ISO, se está de acordo com a ISO, geralmente para sistemas para a indústria, o ar para a indústria, você tem a ISO 141. Essa seria a classe recomendada para a indústria, tá? Onde aí contempla um secador de ar por refrigeração, contemplaria aí dois estágios de filtros coalescente, pré-filtro, pós-filtro, né? E aí você tem aí uma série de qualificações de tratamento do ar. Até inclusive você pode deixar o seu ar pneumático respirável, tá? É possível, desde que você faça todos os tratamentos possíveis, com pré-filtro, secagem de ar já por adsorção, pós-filtros, estação de filtro com carvão ativado, catalisador, enfim, pessoal, filtro catalisado com catalisador, né? Tem uma série de estágios aí que você pode sim tornar o ar respirável, mas aí já é outra classe e aí já é uma outra função aí, cabine de pintura, enfim. Voltando aqui para o foco do meu recado de hoje para você, é a questão das análises simples de monitoramento, né, pessoal? Você já deve saber, se você está acompanhando os meus vídeos, eu acredito que você já deve saber. Se você não está acompanhando, então eu recomendo que você volte a alguns vídeos. Tem uns vídeos lá atrás onde eu falei aqui da ISO 4406, falei da NS 1638 para o sistema hidráulico, tem um vídeo que fala especificamente sobre isso, falei da presença de água no óleo, tem um vídeo que fala especificamente sobre isso, tem um vídeo, se não me engano, que eu falo sobre a indústria 4.0, enfim, pessoal, eu já não me recordo mais os vídeos que eu fiz para vocês, mas eu sei que eu fiz vários vídeos em relação a isso, tá? Todos os vídeos de extremo valor. Sobre a ISO 85731, parte de geração e tratamento do ar, tem vídeo também que fala sobre isso, então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, pessoal, porque eu já tenho vídeos que falam sobre isso. Agora, se você acompanha os vídeos, se vocês acompanham os vídeos e vocês entendem que existem ainda conteúdos que eu posso explorar muito mais, vocês comentem aqui, deixem seus comentários. Vale eu ressaltar aqui também que o que eu trago para vocês são prévias de conteúdos, porque também fica difícil de eu explorar o conteúdo com profundidade num curto período de tempo. Os vídeos que eu faço para você aqui geralmente são vídeos já que variam de 50 a 60 minutos. Alguns mais curtos, alguns passam de 1 hora, então eu procuro não me estender muito. E se você me acompanha aqui, o recado é reto, é sempre o conteúdo técnico. Logicamente que eu passo minha mensagem aqui para você, tenho uma conversa com você, mas são alguns poucos segundos. Geralmente é conteúdo direto e conteúdo técnico, tá, pessoal? Então, o que eu queria trazer aqui para a gente ir partindo para o final do nosso vídeo, ainda falando sobre pneumática, é que é possível você também fazer diagnósticos de vazamentos em sistemas pneumáticos, certo? Você consegue medir ponto de orvalho, tem sensores, tem como medir ponto de orvalho, tem como você ter instrumentos que meçam o vazamento do ar comprimido, como por exemplo sensores de vazão, né, medidores de vazão. Mas se você não tem isso embarcado, essa tecnologia embarcada no seu sistema, mas é importante que você faça a previsão disso, né, põe em plano de investimento, põe nas suas contas para fazer isso.
Mas se você não tem isso, então você tem como... Infelizmente você não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai ter que contratar uma empresa para fazer isso. Mas tem como fazer medição dos vazamentos através de sensores de caça a vazamentos, onde você faz um escaneamento da sua rede e você pode então detectar os pontos, criar um relatório. Você pode, é importantíssimo, pessoal, tem empresas que fazem isso, tem especialistas que fazem isso. Procure um especialista, vai fazer um escaneamento da sua rede, vai diagnosticar os pontos de vazamento, ou a empresa faz isso, ou você pode fazer essa correção, tá, da sua rede de ar comprimido, e o payback disso, o retorno desse investimento, desse serviço, tá, o custo que você vai pagar nesse serviço, o retorno é muito rápido, pessoal, porque você perde muito dinheiro com vazamento de ar, tá, muito dinheiro. Vou deixar a minha dica aqui para você. Você quer saber quanto que você perde? Você vai lá no primeiro vídeo, segundo vídeo que eu fiz para você. Meu primeiro vídeo é sobre uma apresentação, sobre um pouco de quem eu sou, né? Também convido você a assistir um pouco de quem eu sou, por que eu estou aqui hoje, né? Mas o segundo vídeo eu falo bastante sobre vazamento e faço um desafio para você, tá? Então entre lá e veja o quanto você perde com vazamento de ar. E é muito dinheiro, tá, pessoal? É muito dinheiro. E as pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento. É um assunto já antigo, de muito tempo, mas que até hoje ainda permanece. Ah, Everton, mas poxa, a minha fábrica aqui, onde eu trabalho, o parque industrial é muito grande. É difícil de fazer esse monitoramento. Realmente, é difícil de fazer esse monitoramento. Concordo com você, não é simples. Mas você precisa, em primeiro lugar, conhecer, ter essa consciência de que você tem um problema, e aí sim planejar e agir. O planejar pode ser através de uma contratação de uma empresa terceirizada, um especialista para fazer isso para você, e a ação é a sua correção, né? A correção no ponto, tá, pessoal? Então, o meu recado é o que? Se eu não tenho, resumidamente, se eu não tenho ou estou fazendo o planejamento agora, ou já está planejado, mas não chegou no meu custo ainda, se eu não tenho esse investimento para embarcar a tecnologia, faço da forma simples, pessoal. Já ajuda muito. Faço as análises, faço os ensaios, faço as medições, insiro visitas para medições no meu plano de manutenção. Isso você pode fazer, pessoal. Isso é organização e planejamento, tá, pessoal? Então isso você pode fazer. Esse é o meu recado para você. Análise de óleo, análise de vedação, medição de temperatura, medição de ruído, enfim, eliminar vazamentos nas redes de ar pneumática, né, pessoal? Então, isso você consegue fazer. A maior parte disso você faz você mesmo. Ou então, ainda assim sai barato você contratar uma pessoa para fazer esse planejamento para você. Sai mais barato, tá? Do que você ficar com esses problemas. Porque, de fato, esses problemas, eles são uma bola de neve, tá? Eles são progressivos, eles são crescentes. Então, um problema pequeno, esse problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o ponto em que você para uma linha, você para uma máquina. E um dos principais problemas que a gente tem hoje, na atualidade, tá? Principalmente por as empresas estão enxugando fornecedores, fabricantes estão enxugando seus estoques. Você também na sua empresa está enxugando seu estoque. Então isso traz o quê? Qual é o problema disso? É que hoje, se ocorre uma quebra, uma quebra inesperada num equipamento que você precisa de um componente, você corre o risco de não ter esse componente imediato, nem na sua mão, nem próximo de você. Quem sabe nem no Brasil. Sim, quem sabe nem no Brasil, porque acontece. E aí você vai ter que partir o quê? Para o improviso. O improviso gera o quê? Mais quebras, mais custos, mais desgastes. Tá, pessoal? Então,
vamos dar uma atenção especial aí nessa questão dos diagnósticos, das análises, dos ensaios, porque é muito barato você fazer isso em relação aos problemas que você pode ter. Tá, pessoal? Então, termino meu vídeo aqui. Esse é o meu recado para você. Talvez um dos recados mais importantes, talvez um dos vídeos mais importantes que eu trouxe para você ultimamente, tá? Que é esse alerta. Mais uma vez, doei meu tempo, queria pedir para você, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, convide amigos para curtir a página, cadastre o seu e-mail lá. Vamos prestigiar, pessoal, vamos prestigiar o canal aqui, porque é a forma como eu tenho de saber com o que está sendo importante para você, é a forma com que eu tenho de me empolgar e de trazer mais conteúdos, de me motivar, aliás, a trazer mais conteúdos para você. E comente aqui os assuntos que você gostaria de escutar e ver neste canal. Certo, pessoal? Por hoje era isso, queria agradecer você que me acompanhou até aqui, ó. Estamos com 55 minutos, conforme disse para você. Os meus vídeos geralmente vão até isso aí, essa faixa de 40, 60 minutos. Você está doando 1 hora do seu tempo para assistir aqui, mas essa 1 hora vai render muito para você no futuro. Beleza? Um abraço.